Amados, hoje nós temos a oportunidade de termos aqui o pastor Paulo conosco, membro da nossa igreja já, foi pastor durante quantos anos ali no Labirinto? 6 anos, e está no período onde está conosco, e acredito eu, dentro da vontade de Deus, e Deus sabe de todas as coisas para essa família. Já amamos vocês, queremos que vocês fiquem conosco muito, muito tempo. Esses jovens e adolescentes já estão envolvidos com o celo, já vão tocar nos louvores de jovens e adolescentes aqui na igreja, mas seja feita a vontade do Senhor. Feche teus olhos, e se você tem liberdade quanto a isso, estenda as suas mãos aqui, para que como igreja venhamos abençoar a vida do pastor. Senhor, nós estamos na tua presença e queremos colocar a vida do pastor Paulo nas tuas mãos. Que o Senhor venha usá-lo de maneira poderosa nessa noite. Estamos dando toda a liberdade ao teu Santo Espírito, que ele possa ser usado pelo Senhor e que haja transformação de vidas e salvação nesta noite, Pai. Que ele possa ter toda a autoridade do seu Santo Espírito, mas que também ele possa falar de forma simples e clara para que todos nós possamos entender, Pai. Fala com o teu servo e fala conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom poder adorar o Senhor. E toda vez que estamos neste tempo de adoração, me vem ao coração aquele momento onde estaremos juntos com o Senhor na glória. E toda a igreja reunida, a igreja não em locais, mas a igreja universal, todos os crentes em Cristo, né, juntos, reunidos ali adorando ao Senhor. E pensar como vai ser este momento de adoração, esse momento de louvor, esse momento de exaltação ao Jesus que nos salvou, ao Deus que de maneira graciosa olhou para nós pecadores como somos e decidiu nos alcançar e trazer a plena comunhão com Ele por meio de seu Filho Jesus. Eu queria que você esta noite permitisse que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração, que você permitisse que a palavra de Deus encontre guarida na sua vida e que você possa sair daqui entendendo os planos, os propósitos de Deus para cada um de nós, para cada um dos irmãos. Hoje pela manhã, o pastor China estava pregando e ele falou assim: quando eu começo a pregar, eu começo a sentir calor. Então eu começo a sentir muito calor. Eu sou ao contrário. Então quando eu vou pregar a palavra de Deus, trazer a palavra do Senhor, eu tremo e temo. Porque falar com Deus na palavra, falar da palavra inspirada pelo Senhor, não é algo tão simples. É algo que nos leva a temer, a tremer e sentir frio muitas vezes e dor de barriga. Mas que meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo ele fale conosco, fale com você, igreja, fale comigo, como filho também, como servo do Senhor, e que ele ministre de forma graciosa e que nós sejamos edificados pela palavra de Deus. Amém? Queria convidá-los a abrir a Bíblia lá em Neemias, capítulo 4. Vamos ler um texto bem extenso e vamos passear em alguns textos da Bíblia. Neemias capítulo 4, a partir do verso 1. Neemias capítulo 4, a partir do verso número 1. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão nos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra.
Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingindo aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Amém? É tempo de reconstruir os muros. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Meu Deus, eu sei que a palavra do Senhor, sem a unção do teu Espírito Santo, ela não alcança o alvo, o objetivo necessário. É por isso, meu Deus, que a tua palavra ela é ungida pelo Senhor. E nesta hora, meu Deus, que ela venha realmente ao encontro do nosso coração. Pai, que o Senhor realmente, através do Espírito Santo, unja, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Unja, meu Deus, os nossos lábios, nossas palavras, e que possamos de maneira audível, meu Deus, e clara, ouvir a voz do Senhor. Abençoe-nos, meu Deus, é a oração que faço no nome de Jesus. Amém. O livro de Neemias é uma das mais belas histórias bíblicas que eu acho. E talvez, pensando de uma maneira geral, em todo o livro de Neemias, nós daríamos um tema: reconstrução. Porque é isso que fala Neemias. Ele fala de reconstruir, tanto materialmente falando, como fala de reconstruir
vidas, nações, povos e família. E quando Neemias ele vem com o intuito de reconstruir, ele vem para reconstruir algo que Deus havia colocado no coração dele, que eram os muros de Jerusalém. E quando eu penso nessa ideia de construir muros ou de muralhas, e quando a Bíblia fala sobre isso, ela traz um significado muito importante. Não é à toa, não é por acaso, não é sem sentido, mas tem um significado quando a Bíblia diz que Deus quer que construamos muros e muralhas. E naquele tempo, muralhas ela trazia um significado muito importante, que era segurança. Era a segurança do povo. Então, para aqueles que se sentiam inseguros, era preciso estar em volta de um muro ou de uma muralha. Mas também nos tempos bíblicos, muros ou muralhas também traziam outros significados, outros sentidos. Primeiro, significava sucesso financeiro na vida de um povo, na vida de uma nação. Também trazia o sentido de desenvolvimento militar ou saúde emocional de uma nação ou de um povo. É engraçado, queridos, que perder os muros significava a perda de todas essas coisas. Numa guerra, a primeira coisa em que o oponente, o inimigo fazia era descobrir a melhor maneira de atingir os muros para atacar a cidade que eles queriam alcançar e conquistar. Uma cidade sem muro não podia oferecer resistência alguma, não podia oferecer qualquer segurança para os seus moradores, e o povo sem muro naquela época era considerado um povo humilhado, que passava vergonha. É por isso que Neemias, quando ele ouve, ali no capítulo número 1, verso 4, ele ouve que o muro de Jerusalém havia caído, estava realmente em destroço, não havia nada que pudesse dar segurança para o povo. O capítulo 1, verso 4 diz que ele chorou, lamentou e fez um jejum. E lá no capítulo 2, verso 5 diz que Neemias então propõe no coração reconstruir e reedificar os muros de Jerusalém. E lá no capítulo 2, verso 17, Neemias então exorta o povo a reconstruir os muros. Queridos, trazendo ou fazendo uma ponte com a vida espiritual, reconstruir, reedificar, restaurar os muros, significa proteger a nós mesmos, significa proteger nossas famílias, proteger nossa igreja, para que o inimigo não conquiste espaço. Significa proteger dos ataques do diabo, que sorrateiramente tem causado destruição. É por isso que devemos nos propor a cada dia a sermos restauradores de muros. A sua vida precisa de proteção. A minha vida precisa de proteção. As nossas vidas precisam de segurança. Ainda mais, queridos, quando encontramos na palavra de Deus princípios que nos ajudarão nesse processo. Eu quero esta noite compartilhar ao menos 3 desses princípios que eu encontro na palavra do Senhor. E o primeiro princípio para reconstruir é que nós devemos tirar sujeiras que impedem o mover do Senhor. Capítulo 4, verso 10 nos diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar. Chega um momento em que chega um momento durante a reconstrução, no qual o povo via muito trabalho, estavam cansados, havia muito lixo para ser tirado, muita coisa para ser tirada, para que eles continuassem a executar a obra que Deus havia colocado nos seus corações.
muito lixo para ser tirado do local onde precisava ser restaurado, edificado os muros. E como é de conhecimento, eu creio que de todos, quando se vai construir, é preciso primeiro fazer uma limpeza no local para não atrapalhar o andamento da obra. Imagine-se trabalhando numa sujeira. Imagine-se você tentando reconstruir, reedificar, e você está em cima de entulhos que estão impedindo que você desenvolva a obra que está no teu coração. Semelhantemente, o que acontece numa reconstrução também acontece em nossas vidas. Precisamos parar e analisar e ver se há algo em nosso coração, ver se há algum pecado, ver se há algum lixo nos impedindo de continuar a obra que Deus idealizou para as nossas vidas e através de nossas vidas. É preciso parar e pensar se não há algo impedindo para que realmente possamos fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes, amados, Deus quer fazer uma restauração, uma restauração plena em nossas vidas, mas tem algo que está ali impedindo que Deus o faça de maneira completa. Às vezes, algum pecado que tratamos como pecado de estimação, e nós nos acostumamos com ele, e achamos que é normal, e Deus então não tem liberdade de operar poderosamente da maneira que Ele quer fazer nas nossas vidas. Como crentes, precisamos fechar as brechas que porventura existem, ainda mais quando sabemos que Satanás não está brincando. Queridos, enquanto dormimos literalmente ou não, o inimigo de nossas almas está maquinando mal contra nós. Ele está maquinando porque o intuito dele é destruir. O intuito dele é fazer com que a igreja do Senhor não vivam os propósitos que o Criador tem para ela, para nós como cristãos, como igreja do Senhor neste tempo. Mas pasmem, queridos, eu tenho visto que mesmo tendo conhecimento da ação devastadora do inimigo, tem muitos crentes brincando para vencer a inofensiva. Muitos crentes pagando preço. Já dizia meus pais que em brinca com fogo, uma hora se queima. Devemos, amados, diante dos desafios que se fazem presentes na nossa vida, aprender com Neemias, ficar esperto e partir para o ataque. Capítulo 4, verso 9 nos diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. O zelo de Neemias e a confiança no Senhor era a garantia de sucesso. Era a garantia realmente de que o projeto que havia no coração dele seria realmente cumprido. Queria aproveitar, queridos, aproveitar e apresentar minha esposa, Ironi. Queria que ela ficasse em pé, ficar um pouquinho só e depois ela vai sentar. Obrigado. Nós vamos completar em setembro 23 anos de casados. Amém agora, irmãos. Mas quando não éramos cristãos, eu não nasci num lar cristão. O pastor Vanderlei falando que já está 36 anos de caminhada. Eu não nasci num lar cristão, nós não nascemos num lar cristão. E durante a nossa caminhada, durante o nosso período de relacionamento, tínhamos 4 anos de casados, nós vimos os nossos muros serem rachados. E aquela estrutura de um relacionamento teoricamente saudável estava deixando de existir. Nós vimos então as muralhas se romperem e o nosso casamento ir de água abaixo. Nós tínhamos o nosso primogênito, Lucas, e pé Lucas. Falei para minha esposa que ia apresentar um por um. Lucas, obrigado. Ele tinha 2 anos de idade na época. Queridos, e nós estávamos entrando na estatística de mais um lar destruído.
Tínhamos nosso privilégio de termos, talvez, vamos assim dizer, uma vida estável, mas o principal não existia na nossa vida: Deus e o cuidado dele para conosco. E quando Deus não está presente na vida do casal, na vida de uma família, não está presente na vida de uma pessoa, a sociedade aproveita e começa a jogar os seus lixos, e foi isso que foi acontecendo na nossa vida. Começamos a absorver os lixos que a sociedade ia mandando para nós, e Satanás, a Bíblia diz que ele é o senhor das moscas, e mosca gosta de quê? De lixo, sujeira. Ele então começou a aproveitar os lixos que estavam entrando na nossa vida. Ele começou a fazer aquilo que ele mais sabe fazer. Ele começou a destruir aquilo que Deus havia construído, que é a família. João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso que ele sabe fazer. É isso que ele sabe fazer, porque o diabo ele não sabe construir. E quando ele diz que constrói, não, ele somente está inventando ou pensando que está fazendo algo, mas o Criador é Deus. O diabo imita, ele faz imitação. Então ele faz, e ele veio com esse propósito avassalador de destruir os lares, de destruir as famílias, destruir vidas. E nós estávamos entrando nesse jogo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, ele está se preparando, ou preparando-se, ou preparado para atingir aqueles que abrem as brechas para ele. Não que ele seja onisciente, onipresente, porque o diabo não é. Nosso Deus sim. E quando ele quer alcançar os seus propósitos, ele acaba usando os seus anjos caídos, ou os espíritos caídos, vamos assim dizer, para atingir o seu alvo e o seu objetivo. Amados, se não nos atentarmos ao que acontece à nossa volta, podemos ser pegos de surpresa. É assim como aconteceu conosco. Eu sei que tem muitas famílias, muitos lares sofrendo e sendo confrontados sem força para vencer. Alguns por não vigiarem, por não estarem de olho aberto, olhando o que está acontecendo à sua volta. Outros porque se encontram na mesma situação que nós nos encontrávamos, sem conhecimento de Deus e de sua vontade. Talvez você tenha entrado aqui esta noite e você esteja na mesma situação que um dia nós tivemos. Talvez você que entrou aqui esta noite não seja casado, mas você tem visto os muros da tua vida se destruírem, às vezes por envolvimentos ilícitos, às vezes por drogas. Talvez você, até mesmo família, como casal, você tem visto os seus filhos se perderem. Eu quero dizer, queridos, que assim como houve esperança de Deus para a nossa vida, há esperança para você também. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus tremendo, é um Deus que nos ajuda na nossa caminhada. Talvez o seu relacionamento esteja fracassando ou fracassado, a sua estrutura familiar está sendo abalada. Desafio teu coração a tomar um posicionamento esta noite, pois sei que Deus tem propósito de restauração para a sua vida. Segundo princípio, segunda verdade que eu aprendo com esse texto, é que no processo de reconstrução é preciso estar preparado para enfrentar opositores. Capítulo 4, verso 1 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro,
ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Queridos, vejam o que estava acontecendo aqui. O povo judeu estava voltando ou regressando para a sua terra após um longo período de exílio babilônico. 70 anos longe da sua cidade, longe de Jerusalém. A alegria do retorno, conforme nos lembra lá o Salmo 126, verso 1, quando o Senhor trouxe os cativos, ou trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. De repente, essa alegria, esse sonho, essa vontade de ver novamente, viver numa cidade que um dia nasceram, no qual viveram, logo se misturou em tristeza total, porque ao chegarem lá, só viam destroços, muros caídos, a cidade destruída. E no capítulo 1 de Neemias, verso 1 ao 3, diz assim: olha, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e algum de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amados, imagine que frustração. Você, ao retornar para a tua cidade natal, você quer encontrar tudo de bom. Quem mora fora de Curitiba, quando pretende viajar para a sua cidade, quer chegar lá e ver a cidade do mesmo jeitinho que você deixou quando saiu. E assim foi no coração deste povo, assim foi com o coração de Neemias. Mas tal foi a frustração, amados. Mas para que a cidade se reerguesse, a prioridade era reconstruir os muros. Mas os inimigos se levantaram com o objetivo de impedir a obra e destruir. Sabe por quê? Porque eles não concordavam com o que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Eles não concordavam com o projeto que Deus havia colocado no coração de Neemias para recomeçar, para restaurar, para reconstruir a cidade, a nação, o povo, as famílias. Mas interessante, queridos, que a Bíblia nos diz que Neemias, ao ver a situação, ele toma um posicionamento. Capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Amados, Neemias, ele busca a Deus em oração, para que Deus intervenha na situação. Uma oração de fé, uma oração de alguém que cria no seu Deus, que cria que Deus era poderoso para impedir o intento daqueles que queriam realmente barrar a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros. Queridos, olhando para a situação presente na vida de Neemias e do povo, me vinha ao coração que enquanto trabalhamos para restaurar nossos muros, opositores se levantam. Falo isso pois quantas pessoas lutam por um lar restaurado? Quantas pessoas lutam por uma família restaurada? Uma família feliz? Uma família que pode olhar um no olho do outro e demonstrar aquilo que foi expressado desde manhã: amor, afetividade, sentimento de estar junto, o desejo de poder retornar para sua casa e realmente ver os seus ali de braços abertos te esperando. Mas quantos lares, queridos, isso não acontece?
Quantas famílias não têm o prazer de chegar em casa e poder dizer que estão felizes, demonstrar amor um para com o outro, expressar palavras que toquem o coração do outro. Quantas pessoas buscando um casamento restaurado, família restaurada, igreja restaurada, e chega alguém e diz: larga a mão disso, para que investir já era, joga tudo isso no lixo. Irmãos, lembram da primeira parte do meu testemunho, do nosso testemunho? Nós estávamos vivendo momentos difíceis, conflituosos, momentos muito complicados na nossa vida, e é exatamente essas situações que acontecem. E de repente, opositores se levantaram contra a restauração de nosso relacionamento. Pessoas chegavam e diziam: para que você investir no casamento? Larga a mão, não é? Vai viver a vida, desfrute-a, porque é assim que as pessoas fazem. Pessoas que não entendem o propósito, os planos do Senhor, elas acham que o relacionamento quebrado não tem mais jeito, não tem mais solução. Famílias destruídas, não tem mais solução, não tem mais saída. Aos olhos humanos, de fato, nós não encontramos saídas. De fato, nós preferimos muitas vezes abrir mão, em vez de lutar para entender que algo pode acontecer em benefício das nossas vidas, mas não pagamos o preço. Ainda mais quando você encontra à sua volta pessoas que estão sempre tentando lutar contrário ao que Deus quer restaurar ou estabelecer na vida de uma família. E assim foi o nosso processo. Pessoas, em vez de ajudar, em vez de orientar, em vez de estimular, faziam tudo ao contrário. Queridos, é o que a sociedade sem Deus prega. Faça isso, faça aquilo, não se incomode. A sociedade ensina a não olhar para as consequências que estão diante de nós. É isso que a sociedade diz. E quando nós olhamos para este mundo em caos, nós vamos ver que é isso. Quantos lares sem direção? Quantas famílias sem uma perspectiva nova de que o amanhecer vai ser melhor? Muitas vezes não encontramos pessoas que estendam as mãos e digam assim: olha, eu quero ajudar vocês. Vale a pena investir. Vale a pena olhar para o teu filho que ele usa crack, ele usa droga, mas vale a pena dobrar os joelhos por ele e clamar ao Senhor pelo milagre, pela libertação, pela cura. Vale a pena olhar para um casal que o casamento está uma confusão, está um conflito total. E dizer assim: olha, vale a pena investir, porque há um Deus que pode mudar a tua história. Vale a pena, queridos. Mas nem sempre nós encontramos pessoas com essa disposição. Amados, quando oposições se levantam, nós temos duas opções a tomar. Primeiro, dar ouvidos àquele que é canal de destruição. É permitir que teu coração, que a tua mente se enche daquilo que você está ouvindo. Tanto ouvindo de Satanás, como ouvindo das pessoas que não conhecem ao Senhor. E segundo, ouvindo aquele que pode transformar todas as coisas. Não é fácil, amados, mas é preciso se posicionar para que Deus esteja conosco no propósito. Se não houver posicionamento de nossa parte, se não houver no nosso coração o desejo de dar um passo em direção a uma mudança, de poder pensar que o meu lar pode ser o melhor lar, se não houver esse desejo, as coisas continuarão do mesmo jeito. Tinha um professor na faculdade que ele costumava dizer
E se nada muda, nada muda. Não muda mesmo. E para mudar, eu não posso ficar estático no meu canto, achando que as coisas vão acontecer num toque de mágica. Eu preciso sim sair do meu lugar, da minha zona de conforto, e posicionar e dizer, olha, a minha situação está assim, a minha vida está assim, a minha casa está assim, mas eu não quero continuar assim. A Bíblia diz que nós devemos, quando o Senhor nos convida, Ele diz, vem como estás, mas o vem como estás não quer dizer continue do jeito que está. Porque aquele que vem aos pés do Senhor, ele de fato não continua do jeito que está. Mudanças acontecem, transformações acontecem, restaurações acontecem, milagres acontecem, curas acontecem, libertações acontecem, porque o nosso Deus, Ele tem plano para as nossas vidas, e jamais os planos do Senhor eles são frustrados, por mais que se levante aquele que se acha melhor, mas o nosso Deus é muito maior do que tudo isso. Amém? Amém. Terceiro princípio que eu aprendo com a palavra do Senhor, que para reconstruir é preciso fortalecer as bases que alicerçam as estruturas. Capítulo 4, verso 3 diz assim: e estava com ele Tobias o amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amados, construir, reconstruir não é fácil, dá trabalho. Quem mexe com obras aqui, quem trabalha com construção sabe disso, sabe que é trabalhoso, sabe que mexer com construção não é nada tão fácil, sabe o custo. No entanto, se olharem para os obstáculos, para as dificuldades, a construção não sai mesmo. E se não investir o necessário, aquilo que você construir não fica firme. Agora pense, queridos, na situação de Neemias e do povo. As dificuldades presentes, tanto materiais como de enfrentamento, e olhar e entender que Neemias não desistiu, entender que Neemias ele estava ali para pagar o preço, porque Deus havia chamado num tempo para reconstruir aquilo que estava em destroço. Neemias então ele parte para a ofensiva. Ele havia colocado a mão na massa, abraçado a causa. E lá no capítulo 4, verso 13 e 14 diz assim: então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e dos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias, então, entendendo os planos de Deus, ele fortalece as bases das suas estruturas. Neemias fortalece. Ele sabia que o inimigo estava atacando e que ele teria que criar estratégia para proteger as pessoas, as famílias, os filhos, proteger aquilo que estavam construindo. Ele então faz e fortalece então essas bases para resistir ao inimigo. E pasmem, irmãos, os muros de Jerusalém ficaram 140 anos caídos, desde a invasão pelos babilônios. Sabe quantos dias que Neemias reconstruiu o muro? 52 dias. Na obra de Deus, Deus no propósito, Deus nos fazendo com que seus planos sejam cumpridos. Mas para isso Ele usa as nossas vidas para que o projeto dele seja idealizado. Ele usa para nos abençoar, mas Ele usa também para abençoar aqueles que precisam ser abençoados.
nós também, queridos, precisamos nos fortalecer, conhecer mais e mais o nosso Deus, depender totalmente da graça para termos sucesso. Sem Deus, nossos muros, por mais firmes que achemos que está, não conseguem resistir. Quero dizer com isso, queridos, que nosso Deus, Ele é tremendo. Tremendo. Durante o nosso processo de dificuldade que estamos passando no nosso relacionamento, Deus então levanta uma missionária para caminhar com minha esposa. E essa missionária então começou a caminhar com a minha esposa. Eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento disso, mas essa missionária foi uma serva do Senhor enviada para aquele tempo, para aquele momento, para abençoar as nossas vidas. Mas enquanto a missionária caminhava com a minha esposa, Deus me tratava do outro lado. E certo dia eu estava voltando do meu trabalho, minha esposa em casa, nosso primogênito em casa, 2 aninhos, e de repente ouvi uma voz assim, bem clara, por 2 vezes: invista na sua família. Queridos, naquele momento, como entender tudo isso? Uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem experiências com Deus, de repente, de uma maneira esplêndida, acontece isso. Ouço aquela voz dizendo: invista na sua família. E eu caminhando para casa, invisto na sua família. E ao chegar em casa, encontrei minha esposa, sentamos e falamos: vamos procurar ajuda. Queridos, e fomos juntos procurar ajuda. E encontramos nesse caminho um Deus de amor, um Deus de infinita bondade, um Deus rico em misericórdia, que olhou para as nossas vidas com muros caídos, destruídos, muros que por nós mesmos não conseguiríamos reedificar, por nós mesmos não conseguiríamos sequer fazer algo para dizer, olha, mascarar, dizer que algo está bom. Mas esse Deus, Ele veio e nos alcançou. Queridos, e durante esse processo, Deus começou a nos abençoar de uma maneira tão espetacular e nos deu um presente. E esse presente foi o Gabriel. Como é, Gabriel? É o nosso segundo filho aí. Deus restaurou o nosso caminho. Quando eu falo que estamos aí há 23, vamos fazer 23 anos de casados, nós poderíamos dizer: nosso relacionamento não existe mais. E Deus, Ele tem sido tão bom que a cada dia Ele tem nos tratado, cada dia Ele tem realmente edificado as nossas vidas, a nossa família, o nosso lar. Eu não quero dizer, queridos, que não há lutas, não há dificuldades, porque senão eu estaria mentindo. Pelo contrário, as lutas e as dificuldades acontecem diariamente. É por isso que os nossos muros precisam a cada dia ser reconstruídos, para que Deus continue a cumprir o plano que um dia Ele colocou no coração em relação às nossas vidas. Amados, é neste momento, nesses momentos que Deus nos convida a olhar para as Escrituras e ver experiências vividas por aqueles que aceitaram o desafio de fazer a vontade do Senhor e permaneceram firmes. Não desistiram, se esforçaram na reconstrução de seus muros e saíram vitoriosos diante do opressor. Talvez você hoje precise entender que somente Deus pode reconstruir totalmente, plenamente a sua casa. Você tem lutado constantemente com as suas forças, não adianta. Nós não somos tão fortes assim para dizer que eu posso, de fato,
segurar a situação. Não é bem assim. Eu preciso me entregar ao senhorio de Jesus, o senhorio de Cristo, e dizer: é só tua graça, só tua graça. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda para que eu possa continuar a caminhar como família. Sei que não é sempre assim, queridos. Sei que nem sempre nós lutamos como devemos lutar. Às vezes, ao olharmos para a igreja no nosso tempo, nós vemos quantos muros a serem restaurados e poucas pessoas se envolvendo de fato. Muitas vezes não estão preocupados com aquilo que está acontecendo à sua volta. Às vezes vivem as suas vontades próprias, não querem fazer a vontade do Senhor. Às vezes estão preocupados em defender esse seu espaço, muitas vezes agindo egoisticamente, em vez de fazer o que Deus quer que faça. E sem contar, amados, da facilidade que muitos têm em desistir dos planos do Senhor. Não perseveram, não lutam, não buscam a saída para aquilo que estão vivendo, e não dão a si mesmo o privilégio de ser cuidado por Deus, não dão às suas famílias o privilégio de poder serem abençoadas, de serem curadas, não dão às suas igrejas o privilégio, a oportunidade de ver a sua igreja prosperar diante do Senhor, porque não querem pagar o preço para que isso aconteça. Hoje Deus quer reconstruir. Hoje Deus quer restaurar os muros de sua vida. Por mais caídos que ele esteja, Ele quer fazer maravilha. Ele quer curar a sua vida, curar seu relacionamento. Ele quer te tratar, Ele quer libertar, para que você possa testemunhar dos feitos dele para a sua vida. Quem sabe você que entrou aqui está passando por alguma dificuldade na sua vida pessoal. Você vê que você tem lutado para reconstruir algumas coisas na sua vida. Você tem lutado para reconstruir alguns muros da sua vida, para garantir um pouco de segurança, um pouco de proteção. Você sai de casa e diz assim: olha, vou sair de casa, mas o que pode acontecer no meio que eu estou saindo de casa? O que vai acontecer, vai acontecer. Mas se Deus estiver no propósito, eu te garanto que Deus cuidará de você e da sua casa. Talvez você tenha entrado aqui com a tua vida quebrada, assim como estava a nossa, tua vida destruída. Você não tem prazer mais de chegar até a sua casa, porque parece que é difícil dar um passo a mais de direção à tua casa. Eu quero dizer que o mesmo Deus que restaurou as nossas vidas, Ele quer restaurar a sua vida nesta noite também. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer com que algo de novo aconteça. Talvez sua vida, sua família esteja uma bagunça, uma confusão, mas você não conhece a Jesus. Você ainda não teve aquela experiência com Jesus para entender que somente Ele pode colocar as coisas que estão fora do trilho no lugar certo. Talvez você não tenha experiência com Jesus para entender que somente Ele pode fazer uma transformação completa no seu coração e na sua casa. Quem sabe você que já é crente, conhece a Jesus, mas tem visto os muros serem destruídos à sua volta. Eu quero desafiá-lo esta noite a não desistir, a crer cada vez mais, a crer cada vez mais no Senhor, porque Ele tem uma saída para a sua situação. Permita que a restauração do Senhor aconteça a partir de hoje na sua vida. Eu queria chamar os irmãos, vamos louvar o Senhor. Eu queria convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, enquanto nós vamos louvar ao Senhor, eu quero desafiar você a orar a Deus pelo milagre na tua vida, pelo milagre na tua casa, na tua família.
E se você, esta noite, quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, você quer realmente entregar a tua vida, o teu casamento, a tua família nas mãos do Senhor, eu quero dizer que é a coisa mais simples que você pode fazer. Basta que nós façamos uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e necessito da tua misericórdia. Eu quero convidar o Senhor a morar no meu coração e na minha vida. Vem ser o meu Senhor e Salvador. Vem restaurar a minha casa, vem restaurar a minha família, vem restaurar o meu lar. Queridos, enquanto cantamos, se você quer que o abençoemos orando com você, você que repetiu comigo essas palavras, essa oração, talvez você que, como membro desta igreja, como crente em Cristo, você também quer que o Senhor continue a restaurar os lares da tua casa, restaurar os muros da tua casa, os muros das suas vidas, do seu relacionamento. Enquanto vamos cantar, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu vou orar pela tua vida, eu vou orar por você. O Espírito do Senhor está aqui, vai nos sondar essa noite, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Essa altada de sondar. Sonda-me, quebranta
seus olhos, queridos. Se você quer vir aqui à frente, nós oremos por sua vida. Saia do seu lugar. Se você quer renovar suas alianças como casal, como família, quero orar por você também. Vem aqui à frente, eu vou abençoar você no nome de Jesus. Saia do seu lugar. Deixe que o Espírito Santo de Deus realize um grande mover no teu coração, querido. Deixe que Ele complete a grande obra que Ele tem para fazer na tua vida. Permita que os muros da sua casa sejam edificados cada vez mais pelo Senhor. Que você não lute com as suas forças, mas lute com as forças do Senhor. Sai do seu lugar. Vamos orar. Senhor, estabelece teu reino neste lugar em nossas vidas, ó Deus. Que teu Espírito Santo tenha plena liberdade, meu Deus, de trazer um renovo aos nossos corações. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, meu Deus, de tirar qualquer impedimento que porventura esteja atrapalhando que a obra do Senhor seja completa nas nossas vidas, ó Deus. Nós suplicamos, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha ao encontro de cada vida aqui, Senhor. Pai, manifesta o teu poder, meu Deus, sobre cada um. Pai, curando a alma, meu Deus. Pai, curando, meu Deus, o coração. Meu Deus, renovando as forças dos teus filhos, Senhor. Oro, meu Deus, meu Pai, para que o Senhor estabeleça nos lares aqui representados, meu Deus, o teu reino. Que teu Espírito Santo, meu Deus, caminhe com os teus filhos. Pai, que a cada dia eles vejam o renovo do Senhor, vejam os muros das suas vidas, das suas casas, sendo fortalecidas e restauradas pelo Senhor. Espírito de Deus, não permita, Senhor, não permita que o inimigo confronte com os teus filhos, Senhor, mas que eles encontrem no Senhor o refrigério, eles encontrem no Senhor a paz que excede todo entendimento, a paz que somente o Senhor dá. Pai, abençoe o coração, abençoe a mente, abençoe, meu Deus, os relacionamentos, Senhor. Que a cada dia sejam fortes no Senhor, porque casamento forte, família forte, é igreja forte, meu Deus. É por isso, meu Pai, que nós suplicamos no poder do nome de Jesus. Manifesta-te, ó Deus, de maneira tremenda na vida dos meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque sei que teus planos, teus propósitos, Senhor, eles são eternos. E eles vão de ser cumpridos a cada dia em nossas vidas, a maneira que nós venhamos permitir. É por isso, meu Deus, meu Pai, que eu abençoo no nome de Jesus a vida de cada um dos meus irmãos. Pois assim oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão, palavra de conforto, de carinho. Que Deus abençoe, Pai. Em nome de Jesus.